Fala galera, quem fala é o Vitor do canal Nerd Profeta e estamos aqui para falar o nosso review com spoilers do último episódio da primeira temporada de Demolidor Renascido, a série aí atual do Homem Sem Medo aí da Marvel no MCU, né, o universo cinematográfico Marvel. Beleza? Mas antes, quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal para se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Demolidor Renascido termina aqui a série da mesma forma que começou, de forma muito boa, sensacional e brutal. Que último episódio, meus amigos, que último episódio. Bem, o episódio começa ali explicando, né, mais ou menos o que houve ali no passado, da treta ali do Fogg, né, do mercenário e da Vanessa Fisk, que mandou o mercenário matar o Fogg Nelson, né, cara. Isso porque o Fogg tava com uma pista, né? E essa pista ia levar na região lá do porto, lá, que ia colocar as luzes, né, na cara da Vanessa e ia revelar que ela estava envolvida diretamente com crime. E para tirar isso da reta, né, para não colocar a cara dela à tapa, ela já contrata o mercenário que estava preso e foi lá na cadeia tirar ele, né? Agora, eu não me lembro especificamente se era na cadeia mesmo ou algo de clínica psicológica lá, porque ele tava dopadão conversando com ela, né? Cheio de remédio, nossa, tal. Mas enfim, ela liberta ele. Liberta ele e ele vai e faz o serviço que era pra fazer, que a gente vê lá no primeiro episódio, né? Mata o Fogg Nelson. Voltando aos tempos atuais, Matt Murdock ali no hospital, ele ferido, né, com o ferimento do último episódio, que ele tomou um tiro ali perto do ombro do próprio mercenário, na qual ele pulou na frente para salvar o Wilson Fisk, né, ironia. Ele tá lá, né, e o prefeito Wilson Fisk manda o Buck Cashman, né, terminar o serviço, né, e falar que, ele morreu dos ferimentos, né, mas enfim, mandou ele terminar o serviço. Quando o Matt acorda, né, ele encontra a Ritter lá e a Kristen, né, só que ele chama pela Karen, né, e a Ritter já fica meio assim, né, e o climão, não o climão depois ela sai, né. Depois quando o Matt tá sozinho, ele percebe passos diferentes vindo ali na direção do quarto dele, que é o Buck, né. Então ele sai e o Wilson Fisk manda cair a energia da cidade de Nova York toda, cara, e ele manda a tropa, né, a força-tarefa dele, os milicianos, os mercenários, atrás do mercenário, né? Porque é tentativa de assassinato do mercenário que fugiu. E, claro, de qualquer outro vigilante, né? Isso inclui o próprio Demolidor. O Matt fugindo, ele vai pra casa dele, né? E encontra o Frank Castle lá, o Justiceiro, cara, que vai estar o parceiro dele aí nesse episódio, né? Então, quem ligou ali pra o Frank tá ajudando ele nesse momento que o Matt estava ferido foi a Karen, né? E só que a força-tarefa invade o prédio do Matt, cara. Eles vão atrás do Matt para finalizar o serviço, né? Só que, é claro, os dois ali, o Demolidor e o Justiceiro, né, não deixam barato, né? Então, há lutas sinistras ali, o Frank arregaçando, né, com uma violência absurda ali, né? Enquanto o Demolidor, ele tá batendo também com violência, só que ele deixa os caras desacordados, né? Ele não mata ali, né? Até que chega no momento que tem o último policial, né, que era um dos principais ali, né? E tá vivo. Eles descobrem e falam, esse aqui, né? O Justiceiro entrega a bala pro Demolidor e fala, esse aí que é o seu cara, né? Ou seja, foi ele que matou o Hector, né? O Tigre Branco. Então o cara tá pregado com a faca na mão na parede. E o Demolidor, ele pensa muito, ele cede a pressão, ele quase que mata o cara ali, mas não mata. Fala pro Frank, não, isso ele não vale a pena, né? E eles começam uma breve discussão ali, o Frank e o Demolidor, por conta de que o Justiceiro, né, ele mata as pessoas, né, o Matt vai discute com ele, você não se controla, cara, tá? Só que a discussão para aí, porque o Matt, ele escuta alguma coisa vindo na direção deles, que são granadas. Então eles fogem, ele pula pela janela, né, o Demolidor ajuda o Frank a fugir, e por pouco, cara, porque começa várias explosões no prédio ali, então não foi uma granada só, foram várias granadas que tamparam ali, né. E, meu, independente se o Matt poupou a vida dos caras ali, cara, morreram tudo com as granadas, né? Morreram tudo com as bombas, né? Enfim, então, o episódio continua aqui, né? De forma espetacular, cara. E a Sheila, assistente lá do gabinete do Wilson Fisk, que sempre esteve contra ele, né? Com os ideais dele, tem uma breve conversa com o comissário Galo, né?
Então, eles comentam ali e tal, pá. E só que o Wilson Fisk ouve tudo, claro, com alguma escuta, alguma câmera, mas ele ouve a conversa dos dois tudo. E, meu, o que acontece em seguida ali, né, alguns minutos depois do episódio, né, o Galo é levado, né, levado por um dos milicianos ali do Wilson Fisk até uma das bases ali, né, que era próximo ao porto, né, que inclusive o porto depois, né, o Matt e o Frank se encontram com a Karen, né, e o Matt e a Karen vão até um local onde está os documentos antigos daquele porto ali, né, que o Wilson Fisk e a Vanessa estão com tanto anseio por aquele porto, né. O Frank fica lá no esconderijo dele, né, depois de uma breve conversa ali. E o Matt e a Karen descobrem que aquela região do porto é uma região livre, ou seja, sem impostos, sem alfândega. Então o cara vai fazer um império criminal ali, né? Ele pode fazer. É por isso que eles estão com um desejo tão grande para aquele porto. Enfim, voltando aqui, o comissário Galo é levado lá no porto, uma das bases ali da Força Tarefa, na qual está o Wilson Fisk lá. Então ele reúne alguns policiais e ele fala, ó, esse aqui é o culpado, a cidade tá assim e tal, fazendo a cabeça dos caras, né? E o Wilson Fisk, né, o rei do crime, mata brutalmente o comissário Galo ali na frente de todos, cara. Ele esmaga a cabeça do cara, né, com as mãos, né? Então, eu acho que é a cena mais brutal e pesada de todo o MCU até aqui, né? É a cena mais brutal e pesada de todo o universo cinematográfico Marvel até aqui, né? Desde 2008 que começou, né? Lá com o Incrível Hulk, o Homem de Ferro 1, passando por séries e tal, né? Outros filmes. É a cena mais brutal, mais gore que a gente viu até hoje. É essa daqui, com Wilson Fisk assassinando brutalmente o comissário Galo. Meu, sinistro demais. Você vê, a câmera foca ali na cara, meu. A cara explodindo, né? Explodindo ali, pedaço do queixo e, cara, troço feio, né? Troço feio. Digno daqueles filmes gore ali dos anos 80 e início dos anos 90, tá? Quem é das antigas vai fazer o paralelo. Enfim, então ele demonstra o poder dele ali, né? Demonstra para todos ele presentes que ele tem o poder nas mãos, né? Então, em seguida, o Matt e a Karen vai até essa região do corpo, desiste de atacar, porque a Karen convence ele. Cara, nesse meio tempo, Frank Castle sai sozinho para tentar bater de frente com a força-tarefa, né? Obviamente ele derruba ali alguns, mas vem vários em cima dele, né? 20, mais de 10, com certeza. Com ele. Derrubando ele, depois eles levam algum esconderijo lá. E os babacas falam, a gente admira você, Frank, fica do nosso lado e tal. Obviamente, ele não aceita. E ri da cara dos malucos. No final do episódio, a gente vê a cena pós-crédito, né? O justiceiro, né? Começa a trocar uma ideia, joga a conversa fora ali com um dos guardas ali que tava passando, né? De frente pra jaula dele. O cara cai na ideia dele, né? Só que, obviamente, o justiceiro pega o braço dele, arregaça o braço dele, né? e dá a entender que o cara já cai desacordado ali, ou será, enfim, cai desacordado, né? E o Frank, obviamente, vai fugir. Então, a segunda temporada vai começar com o justiceiro já livre da gaiola, Demolidor montando uma equipe para derrubar o Wilson Fisk, e o Wilson Fisk mais poderoso do que nunca, com a polícia, o povo, enfim, com a lei, entre aspas, do lado dele. Rei do crime mais poderoso do que nunca. Segunda temporada promete ser sensacional. Estarei no hype. Eles já estão gravando. Se não terminaram, né? Se não terminaram, já estão gravando, finalizando gravações. Deve estrear ano que vem. Segunda temporada aí no Disney Plus. E é isso, cara. A gente finaliza a primeira temporada de Demolidor Renascido. Sensacional, de forma brutal, né? Várias cenas ali, mas é uma série para mais de 18 anos, né? Foi colocado isso desde o início, né? Desde os trailers, né? Então, atenção, se você não tem 18 anos e for ver a série, se liga, né? Não, cuidado. Tem muita coisa pesada ali sim e a gente fica no hype da segunda temporada. Ver mais do Frank, ver mais do Matt, obviamente. Ver do mercenário, né? Será que ele vai fugir? Não explicou como ele ganhou o poder de regeneração, né? Será que a gente vai ver outros personagens aí ajudando o Matt? Não sei, vamos ver. Né? Então, é isso aí. Ficamos no hype da segunda temporada. Agradeço a vocês aí essa maratona de reviews do Demolidor que eu fiz. Espero que vocês gostem. Comentem o que acharam desse episódio e da série como um todo, beleza? Então, até a próxima aqui no Nerd. Tchau, tchau.